Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determina a qual gênero ele pertence. Então, gente, cada texto, cada tipo, de texto, ele vai ter suas próprias características. E é com base nessas características que a gente vai identificar que gênero nós estamos falando, tá? Eu separei aqui os gêneros para vocês e a gente vai olhar um por um. E vocês vão perceber como é fácil identificar um de outro, tá? Fazer a diferença de um para outro. A gente vai começar pela poesia, tá? Tenho certeza que vocês já tiveram contato com poesia, né? Muitos de vocês já tiveram contato, mas a gente vai entrar mais um pouquinho. O que seria, esse gênero textual? Quem que escreve a poesia? O poeta, né? O poeta escreve essa poesia. O poeta que tem a intenção de emocionar, divertir, convencer e fazer pensar o mundo de um jeito novo, original e único. Então, cada poesia escrita pelo poeta, tem marcas do próprio poeta, né? Então, ele vai falar sobre o amor, sobre a amizade, sobre qualquer coisa que fale bem, que vai, no caso, o íntimo dele vai ser colocado, nessa poesia. Para quem escreve? Para pessoas que desejam sentir e emocionar-se com o que leem, mais do que raciocinar logicamente sobre o assunto lido, né? Porque a poesia, ela não tem muita razão, tá? Não tem muita razão. É mais o que a pessoa sente, é a imaginação fluindo, tá? Porque escreve? Para encantar ou mesmo chocar os leitores, para aproximá-los do que sentem sobre o mundo, por meio da arte de escrever poesia. E onde circula? A poesia, ela circula em livros, revistas, jornais, internet, murais, saraus e etc. Essa poesia, a gente pode encontrar poesia em qualquer canto, basicamente, tá? Ela tá no nosso dia a dia. É um gênero textual que ele é bem acessível, tá? Gente, e o que não pode faltar numa poesia? A sonoridade. A cadência que os poemas apresentam e que levam, o leitor a perceber o texto poético pelo ouvido. Tem jogo de sonoridade com palavras de sons parecidos, que são as rimas. Uso de imagem também, metáforas ou comparações, que é para transmitir essa questão da emoção, tá, gente? Tudo é como se fosse uma dança, né? É tudo um jogo, tudo está misturado, está entrelaçado. E também tem muita impressão sentidas pelo poeta, muitas marcas dos sentimentos do poeta presente no texto, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo aqui, ó. É um poema, uma poesia do Braulio Bessá. Eu acho que vocês já viram ele, Ele canta aquelas músicas de cordel. Sempre tem rolando na internet alguma coisa dele. E essa poesia, ela é assim. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Percebam que é cheio de rimas, É cheio de sonoridade, que foi o que eu falei anteriormente. Olha, a poesia,
ela é rica em rimas, né? Faz com que a gente, é como se a gente estivesse cantando a poesia, né? Ó, involuntariamente a gente vai cantando. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Percebam? Então a poesia tem essas características próprias dela, tá? Vamos passar pro diário. Gente, diário. Quem nunca teve, né, um diário quando era mais novo? Que atire a primeira pedra. Acho que eu já até mencionei isso com vocês. Vamos primeiro observar aqui esse trecho do livro, tá? De Anne Frank. É um livro bem famosinho. Não sei se vocês já tiveram contato com ele. Mas aí, vamos ler ele aqui e depois a gente fala as características, tá? Domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal, era meu aniversário. Mas não me deixam levantar essa hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde, morri. A gata me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. Adaptado, tá? Porque ele tá traduzido, gente. Então, percebam nesse trecho, né? Os tempos verbais, na maioria, eles estão no pretérito perfeito. Pretérito passado, tá, gente? Olha aí como ganhei, vi, acordei, tive, deu, fui, né? Essas marcas temporais, eles mostram um momento passado, na sexta-feira, pouco depois, e são características de texto narrativo, em que se conta uma história com início, meio e fim, com consequências temporais como os verbos no passado. E esse texto, ele trata-se de um texto narrativo, tá? Analisando outras características, a gente também pode perceber que se trata do diário. O próprio nome lá no livro, olha, a data do início, já dá essa dica de que se trata de um diário, né? Poderia também ser uma carta, né? Mas como a referência ao livro, essa hipótese, ela fica descartada, tá? Então, trata-se do gênero textual diário. Por quê? Porque ele está contando, né? Como foi, o que aconteceu naquele dia, né? Geralmente quando a gente é adolescente, mas as meninas, eu acho que poucos meninos vão fazer isso, mas a gente tem aquele diário onde a gente conta tudo o que aconteceu no dia. E tal dia lá na escola o fulano pegou na minha mão. E a gente vai anotando naquele caderninho coisas importantes que acontecem no nosso dia, né? Por isso o diário. Então vamos passar mais um pouquinho aqui. Quem escreve, né? Vamos ver mais algumas características aqui desse gênero. Quem escreve? Qualquer pessoa que queira relembrar o que fez no dia a dia, né? Para quem escreve? Para ela mesma ou para alguém que um dia será autorizado a ler. Tem que ter muito cuidado com essa questão do diário, né, gente? Porque, olha aí, eu, por exemplo, eu quando eu era mais nova, escrevia várias coisas num diário e um dia minha mãe pegou. Só que eram coisas que ela não podia ler. E aí, né, eu me estrepei. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai escrever no diário. Para quem, né? Porque geralmente quando a gente escreve no diário, na verdade não é para ninguém ler, é pra gente mesmo, né, de recordação. Por isso tem essa observação de para quem escreve, né, para a pessoa mesmo ou para alguém que um dia será autorizado, né, se essa pessoa quiser. Por que escreve? Para guardar suas memórias na forma de texto ou para ajudá-la a pensar mais sobre si mesmo, para a gente refletir posteriormente. O que não pode faltar? O relato das ações cotidianas ao dia, né? Onde circula, gente? Esses textos geralmente não circulam assim para vendas, né? Ele circula geralmente em cadernos específicos, né? Antigamente os diários
eram lidos por amigos e parentes do escritor. Mas geralmente o diário ele costuma ser secreto, né? Tipo, eu não sei se vocês já viram assim, filmes antigos onde encontram o diário de uma pessoa e ali tem várias curiosidades sobre várias coisas, né? Então o diário antigamente eles eram usados também para isso. Hoje em dia eu acho que é menos provável, né? Outro gênero textual, passando do diário, a gente vai para propaganda. O que é uma propaganda, gente? Uma propaganda é uma mensagem publicitária que divulga produtos, ideias ou serviços. Seu objetivo é influenciar uma opinião do leitor, tentando convencê-lo à necessidade de consumo. Mesmo que tu não queira, às vezes a propaganda é tão boa que vai fazer com que tu queira comprar aquilo, né? Olha, para isso ela usa 2 elementos fundamentais. Que elementos são esses? A imagem, que deve produzir forte impacto visual, e o texto, que desenvolve frases curtas e linguagens convincentes, faz parte do texto do nome do anunciante. Então, gente, a propaganda ela tem essa questão da imagem com o texto, né? Os dois têm que estar alinhados juntinhos para causar esse impacto no leitor, né? Na pessoa que a gente quer que compre alguma coisa, que adquira alguma ideia, algum produto. Olhem aqui. Continuando, uma boa propaganda deve chamar a atenção do leitor, despertar o interesse pelo produto ou serviço, conciliador ou leitor de que o produto, serviço é necessário. Ele faz com que aquilo que pareça supérfluo seja importante, seja necessário na tua vida. E induzir o leitor a adquirir o produto ou ser usuário do serviço. Mesmo que tu não precise daquilo, a propaganda de vez é tão boa, como eu falei, que vai fazer que tu queira aquele serviço. Olha aqui, eu botei 2 propagandas mesmo que a gente costuma ver, tá? Red Bull te dá asas. Eu leio já cantando, tá? Aí olha aqui o jogo, né? Do Red Bull com as asinhas. Olha essa outra propaganda do Burger King. Deixe seu dia mais doce. Experimente milkshake doce de leite e novo BK Mix. Parece maravilhoso, né, gente? Olha essa imagem. Olha esse chocolate. Olha, não dá vontade de comer, né? Então é esse joguinho aqui que a propaganda vai fazer com a gente. Mais adiante a gente tem um outro gênero textual que é a fábula. Fábula faz parte da infância das pessoas, gente. O que é a fábula? A fábula é uma narrativa breve em prosa ou verso, composta por personagens que são geralmente representados por animais, cujas ações passam uma lição de moral. Sua singularidade reside fundamentalmente na apresentação direta das virtudes e dos defeitos do caráter humano, ilustrados pelo comportamento humanizado dos animais. Vocês já devem ter ouvido falar quando eram criança, né? Aquela questão da tartaruga, da lebre, né? Vocês lembram disso? Ou não? Devem lembrar, né? Olha, normalmente, continuando, tá, gente? Normalmente a fábula ela é formada por 2 partes, tá? A narrativa trabalha as imagens, que constituem a forma sensível, o corpo dinâmico e figurado da ação. Geralmente tem uma figurinha pra gente saber mais ou menos do que se trata, né? Pra gente imaginar a ação. E a moralidade, que sempre no final da fábula vai ter aquele assim, moral da história, tal, tá? Que trabalha com conceitos ou noções gerais que sugerem uma verdade e uma reflexão aos homens, né? A questão da moral da história. Muitas vezes, gente, ao final de uma fábula, aparece a frase em destaque denominada moral da história, acompanhada de provérbios ou não, tá?
Essa moral também pode estar subentendida. Isso ratifica a intenção desse gênero textual, que visa transmitir ensinamentos práticos do cotidiano, tá? Em relação aos personagens desse gênero, uma fábula ela não se prende a muito detalhe, não havendo necessidade, por exemplo, de descrever com cuidado os personagens, tá? Visto que normalmente as suas qualidades e seus defeitos costumam ser bem conhecidos. A gente vai saber quem é o personagem, mas ele não vai ser, vai ser minuciosamente descrito. Não vai ter muita descrição, tá? O tempo e o espaço que acontece a fábula, o tempo ele costuma ser indeterminado, não diz assim o tempo exato onde está se passando. E o espaço também ele é reduzido. No caso assim, tal história aconteceu numa floresta, numa casa, num evento, numa corrida. É algo bem curto, tá? A linguagem desse gênero também, gente, ela é utilizada originalmente culta e formal. É uma linguagem mais culta, tá? Apesar de hoje se aceitar muitas vezes a linguagem mais coloquial. A gente já falou sobre essa diferença, tá? Da formal e da coloquial, que representa principalmente pelos diálogos. Mas assim, então, a gente pode dizer que hoje em dia aceita os dois. Só que fábulas mais um pouquinho antigas, elas são tem mais a questão da linguagem formal, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma fábula. Vamos ler juntos? O burro, a raposa e o leão. O burro e a raposa acordaram proteger-se mutuamente e foram juntos para a floresta em busca de comida. Mal tinha começado a caminhada quando encontraram um leão. Perante este perigo, a raposa aproximou-se do leão e propôs-lhe: se me poupares, ajudo-te a caçares o burro sem grande esforço. O leão aceitou a troca. Satisfeita, a raposa voltou para junto do burro e tranquilizou: não tenhas receio, porque o leão prometeu que não nos fará mal. O burro acreditou no que ela disse e continuou a pastar despreocupadamente. Mas, a pouco a raposa conduziu para a beira de uma ravina e provocou a sua queda. Vendo que o burro já não podia fugir-lhe, o leão atirou-se à raposa e comeu-a. Moral da história: não confie nos teus inimigos. O que vocês perceberam aqui? A raposa que negociou o burro, né? Mas quando na verdade o leão comeu foi ela, né? Então, essa é o moral da história. Ó, percebam, geralmente vai ter o moral da história no final da fábula, tá? Vamos para o próximo, que é o conto. O conto é um pouquinho mais extenso a explicação dele, tá? Basicamente, gente, o conto é uma narrativa também em prosa, de pequena extensão, tá? Se comparando, por exemplo, com gêneros como o romance ou a novela, esse tipo de texto, ele busca ser direto e conciso, certo? Ou seja, geralmente, todas as informações neles presentes costumam ser essenciais. E essa precisão é fundamental para que se crie no leitor uma sensação única, capaz de prender sua atenção e causar uma emotividade. Dados mais detalhistas e maiores complicações no enredo são descartáveis nesse gênero. Por quê? O número de personagens tende a ser bem reduzido e elementos como tempo e espaço são delimitados também. A solução do conflito é narrada perto do seu desfecho, ratificando seu caráter breve. O narrador pode ser observador ou personagem, tá? A gente vai ver cada tipo desse. Aqui, ó. Agora aqui pro slide. Conta uma narrativa curta que em geral apresenta e o conto de fadas. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente
Poucos personagens, espaço ou cenários limitados, recorte temporal reduzido. Foi o que eu falei anteriormente. Quais os elementos do conto? Personagem. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Neste sentido, pode ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. A gente pode dar um exemplo como a história da Bela e a Fera, né? Quando fala aqui objetos humanizados, onde as xícaras, né? A almofada, o guarda-roupa tem vida própria, né? Ali seria um conto também, seria um conto. Narrador. Narrador é quem narra a história, certo, gente? E ele pode ser narrador em primeira pessoa, que também é conhecido como narrador personagem, é aquele que participa do enredo que narra, tá? Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu. Então, o narrador em primeira pessoa vai ser eu. Eu vou narrar a história. A história está acontecendo comigo, né? Eu faço parte daquela história. O narrador observador, ele não participa da história. É alguém externo a ela, desconhecido das personagens. É irrelevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. Quem é a terceira pessoa do discurso? Ele ou ela, eles ou elas. Então, o narrador observador, ele vai ser só aquele que está observando, só aquele fuxiqueiro, né? O que está só olhando e contando a história que está acontecendo com outra pessoa, né? Com a terceira pessoa, que é ele ou ela. A história não acontece mais comigo, acontece com o outro. E eu vou ter o meu narrador onisciente, tá? Também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. É como se ele fosse um deus. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele consegue dizer o que vai acontecer no futuro, tá? Mas ele não participa da história também. Ele apenas conta. Mais um elemento, o espaço. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. Relembre o cenário de amor da obra Laços de Família, de Lispector. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando. No caso aqui, esse espaço, né, que é de um livro, Laços de Família, esse espaço aqui é em uma cozinha, né? Ela está narrando ali, contando algo que está acontecendo na cozinha. Então, o espaço geralmente vai ser o lugar em que está acontecendo o conto. Pode acontecer numa floresta, num castelo, numa cozinha, num quarto, na rua, tá? Então, o espaço sempre vai ser aonde está acontecendo. Enredo. O que é enredo? É definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo. Enredo, então, vai ser o esqueleto da história. O que está acontecendo? A sequência de ações, tá? No caso, um exemplo. Vamos supor... Deixa eu ver uma história aqui. Da Branca de Neve. Qual é o enredo? A Branca de Neve... tem a madrasta, a bruxa lá, né? Que vai tentar matar ela vai correr para a floresta. Tem os 7 anões, vão socorrer ela, depois ela vai morder a maçã, vai ficar desacordada. O príncipe vai lá ver ela, dar um beijo e eles se casam. Esse é o enredo da história, é a sequência de ações que está acontecendo. Poderia ter pensado numa história melhor, né? Mas me veio essa na cabeça. O conflito pode ser definido como a situação problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. O conflito, então, é aquela situação problema, né? É o problema da situação. Um exemplo, na Branca de Neve, qual que seria a situação problema? É quando a bruxa lá, ela vê que a Branca de Neve é a mais bela. E aí, vai o quê? Vai querer matar ela, né? Tempo. Outro elemento do conto é o tempo.
O tempo, gente, ele pode ser cronológico ou psicológico. O que é o tempo cronológico? Cronológico é quando ele segue uma linha, uma retilínea, no caso só para frente. Eu acordei, tomei café, almocei, fui no supermercado, depois dormi. Percebam que o conto ele vai indo numa linha direto. O tempo psicológico ele não segue uma linha sempre direto. Ele volta no passado para explicar algo que está acontecendo no presente. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Efeito Borboleta, ele acontece assim. É igual aqueles filmes que começa o cara levando um tiro. E aí o filme vai se explicar por que aquele cara levou o tiro. Entendeu? Então, tem dois tipos de tempo, cronológico e psicológico. Lembrando, cronológico, ele tem uma linha reta, os fatos vão acontecendo numa cronologia. E o psicológico, ele volta no passado para explicar algo que aconteceu no presente, tá? Por hoje é só, gente. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E até... This call is now being recorded. Boa noite, meus amigos, alunos do cursinho Educacentro. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Estamos aqui com o nosso primeiro slide, Estudo da Química. Amigos, nós sabemos que a Química é uma ciência, né? A Química é a ciência que estuda a matéria. Nós sabemos também que a Química ela estuda as transformações que ocorrem na matéria, bem como a energia envolvida nessas transformações. Então, isso nós aprendemos nas nossas primeiras aulas, ok? E agora, nesses últimos slides, nós estamos estudando sobre a matéria. Então, nós começamos a ver as propriedades da matéria. Já falamos nas propriedades gerais e agora nós estamos falando sobre as propriedades específicas da matéria. Okay? Então, nós dividimos em 2 blocos. Lembro que eu falei para vocês que a aula seria dividida em 2 blocos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos vendo semana passada, que são as propriedades específicas da matéria. Ok? Então, nós iniciamos falando sobre as propriedades específicas, falamos sobre as propriedades químicas, e hoje nós vamos falar sobre as propriedades físicas. Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Então, início do segundo bloco. Assunto: propriedades específicas da matéria. Como eu já falei, é a continuação do assunto. Bom, meus amigos, propriedades específicas da matéria. Já sabemos que, ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria. Essas características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias, diferenciando-as das demais. As propriedades específicas estão subdivididas em propriedades químicas, propriedades físicas, propriedades organolépticas e propriedades funcionais. Então, por ter muitas subdivisões, nós resolvemos dividir a aula em 2 blocos. No primeiro bloco, nós falamos as propriedades químicas e hoje nós vamos falar as propriedades físicas, organolépticas e funcionais. Então, vamos iniciar as propriedades específicas da matéria
propriedades físicas. Propriedades físicas da matéria, específicas da matéria. Propriedades físicas. Amigos, aqui eu trouxe duas propriedades físicas para vocês. Tá? A primeira, ponto de fusão. Temperatura exata que a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Meus amigos, a temperatura de fusão é aquela temperatura exata onde ocorre a mudança da matéria do estado sólido para o estado líquido. Nós sabemos que a matéria ela pode mudar de fase. Tá? Nós temos a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Então a matéria pode mudar de fase dependendo de dois fatores: pressão e temperatura. Então, quando a matéria estiver mudando da fase sólida para a fase líquida, então nós dizemos que está ocorrendo uma fusão. E aí, meus amigos, nós vamos ter uma temperatura exata no qual ocorre esse fenômeno. E esta temperatura nós chamamos de ponto de fusão. Okay? E para a água, para a substância água, o ponto de fusão desta substância é 0 graus Celsius. Tá? Como eu estou colocando aí para vocês. Em 0 graus, o gelo, no caso a água, começa a fundir, começa a derreter. Tá? Como nós falamos no nosso dia a dia. Então isso acontece exatamente a 0 graus Celsius. É interessante, meus amigos, que somente essa substância, somente a água, faz esse processo a essa temperatura. Nenhuma outra substância faz isso nessa temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Muito bem. O ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura exata em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Cuidado para você não se confundir. Okay? Então, no caso da água, é o nosso exemplo aí, nós temos o ponto de fusão da água 100 graus Celsius. Nesta temperatura, exatamente a 100 graus, a água vai começar a passar da fase líquida para a fase gasosa. Então, esta temperatura nós chamamos de ponto de ebulição da água. Como já foi dito, cada substância vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Portanto, de maneira nenhuma, nós não vamos ter, ou seja, não existem duas ou mais substâncias que apresentem o mesmo ponto de fusão e o mesmo ponto de ebulição. Então, essas características, essas propriedades físicas da matéria, amigos, elas nos são muito úteis para identificar a matéria, tá? Identificar qualquer tipo de material. Continuando as propriedades físicas, nós temos também a condutividade elétrica. A condutividade elétrica refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando-os em condutores, semicondutores e isolantes térmicos. Tá, amigos? Então nós temos aqui um condutor. Nós sabemos muito bem que a matéria ela é formada por átomos, e os átomos, por sua vez, são formados por partículas elétricas. Tá? Nós temos nos átomos os prótons,
são partículas positivas, de caráter positivo. Temos os elétrons, que são partículas de caráter negativo. Ok, amigos? Então, isso confere uma característica muito peculiar aos materiais, tá? Sabemos que alguns materiais são bons condutores de eletricidade e calor, como é o caso dos metais. Já outros materiais, nós dizemos que são mal condutores, os quais chamamos de isolantes. Ok? Outra propriedade física da matéria é a solubilidade. A solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. Tá? Então, nós temos aqui a nossa imagem, um copo com água e alguém aí dissolvendo uma substância. Pode ser um sal ou até mesmo um açúcar, né? Então, esta capacidade apresentam algumas substâncias, né? Então, isso é uma capacidade física, uma propriedade física de determinadas substâncias. Muito importante também no nosso estudo da química. Ductibilidade. Ductibilidade é a propriedade que permite transformar materiais em fios. Olha só, temos aqui, né, a matéria transformada em vários fios. Nós temos aí vários fios aí. Essa propriedade chama-se ductibilidade. Continuando aqui nas nossas propriedades físicas, isso aqui é uma propriedade específica da matéria. Maleabilidade. Maleabilidade é a propriedade de um metal ser deformado sob pressão para assumir uma nova forma. Então, nós vemos aqui na nossa figura uma pessoa, né, pressionando aí esse material. Veja que ele sofre uma deformação, né? Ele é flexível, maleável. Então, essa propriedade que alguns materiais apresentam, isto se trata de uma propriedade específica da matéria. Então, esta propriedade se chama maleabilidade. Tenacidade. Tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto. Amigos, muito cuidado com a tenacidade. Porque muitos alunos confundem a tenacidade com a dureza. Então, o que vem a ser tenacidade? É a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto. Alguém pegou o martelo, né, e bateu aí nessa pedra, e a pedra se partiu. Tá? Tem materiais que eles suportam mais, né, tem uma capacidade maior de resistir ao impacto, outros já têm uma capacidade menor de resistir ao impacto. Bom, dureza. Vamos falar agora sobre a dureza. Dureza é a capacidade que um material apresenta de riscar outra. Okay? Então, a matéria que consegue riscar os demais, ou as demais, essa matéria ela é classificada como mais dura. Meus amigos, vocês já pararam para pensar, amigos? Quem, na verdade, risca quem? O giz risca o quadro ou o quadro risca o giz? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí sobre isso? É o giz que risca o quadro ou o quadro que risca o giz?
Então, nós podemos observar, meus amigos, que, na verdade, o quadro risca o giz. Portanto, o quadro é classificado como o mais duro, tá? Porque o mais duro é aquele que risca, tá certo? Se você passar o giz num quadro negro e você olhar na ponta do giz, você vai ver que ficou lá, né, as marcas lá no giz, ou seja, o giz foi riscado. Muito bem. Olhando nesse sentido, então nós vamos ter o nosso diamante como a substância mais dura já encontrada na natureza. Ok, meus amigos? Então, o diamante, ele consegue riscar todas as substâncias, ou praticamente todas as demais substâncias que existem. Porém, nenhuma substância é capaz de riscar o diamante. Aqui nós temos uma escala de dureza. Nós temos aqui alguns materiais, ok? Na ordem crescente de dureza. Então nós temos o talco, a gipsita, que é no caso o nosso gesso, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, rubi e no final o diamante. Então, nós estamos aqui numa ordem crescente de dureza. Então, nós temos aqui o número 10, o diamante, o nosso material mais duro encontrado até hoje na natureza. Nós temos aqui a escala de Mohs. Foi justamente essa escala que eu acabei de citar para vocês. Então, uma ordem crescente de dureza. Tá? Nós temos o talco, o gesso, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, corindon e o diamante. Ok? Eu espero que vocês dêem uma olhada com calma sobre essa dureza aí, na escala de dureza, tá? Para que vocês possam fazer os exercícios tranquilamente, tá ok? Vamos falar agora sobre densidade. A densidade, meus amigos, é a relação entre a massa da matéria e o espaço, ou seja, volume que ela ocupa. Ela é calculada por meio da seguinte expressão. Então, nós temos aí o D, que é a densidade, e aí você pega a massa de uma determinada substância e divide essa massa pelo volume que ela ocupa. Então, nós vamos ter aqui a nossa formulazinha. D é igual a M dividido por V. Se fizer esse cálculozinho aí, você vai ter um resultado que nós chamamos de densidade da substância. Veja a nossa ilustração. Nós temos aqui uma garrafa, né? Aqui na água. Você já parou para prestar atenção, para observar que existem materiais que conseguem flutuar assim como esta garrafa na água. Já outros, eles afundam. Na verdade, quem nunca se perguntou, quem nunca teve a curiosidade de saber por que a água, quando está solidificada, ou seja, na forma de gelo, flutua na água. Tudo isso está diretamente ligado à densidade da substância. Tá bom, meus amigos? Muito bem. Então, nós temos aqui essa curiosidade que eu coloquei para vocês. A densidade da água.
é de 1 grama centímetros cúbicos. Okay? Então veja que nós temos já calculados a densidade ou as densidades de vários materiais que nós conhecemos na natureza. Um deles é a água. Tá? Então nós temos para a água a densidade já calculada de 1 grama por centímetros cúbicos. Então, meus amigos, tudo que for acima, que tenha a densidade acima de 1 grama centímetros cúbicos, ou seja, acima da densidade da água, ou seja, todo material mais denso que a água, com certeza vai afundar se for jogado na água. E todo material que tiver densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico, esse material vai flutuar na água. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, esse valor corresponde à água em 25 graus Celsius, pois a temperatura mais baixa, a densidade da água diminui. Okay? Olha, essa observação foi muito importante. Então, essa densidade de 1 grama por centímetro cúbico é a uma temperatura de 25 graus Celsius. É justamente por isso porque o gelo flutua na água no estado líquido. Porque a temperatura do gelo, né, nós sabemos que é muito mais baixa que 25 graus Celsius. O gelo está numa temperatura de 0 graus. Então, de acordo com a temperatura, a densidade vai variar também. Outros fatores que interferem na densidade da água são temperatura, pressão e salinidade. Então, a pressão também vai influenciar, a salinidade também vai influenciar. Ok? Vamos aí, né? Veja aí. Que bom, né? Que gostoso, né? Quem não gostaria de estar agora assim? Nós vemos aí um material que faz com que a densidade desses corpos diminua. E assim eles podem se manter flutuando sobre a água. Propriedades organolépticas. Bom, meus amigos, as propriedades organolépticas são as características que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. Veja alguns exemplos. Essas propriedades, meus amigos, apesar do nome aí meio complicado, organolépticas, elas são, na verdade, muito fáceis de nós assimilarmos, tá ok? Porque são propriedades que vão estimular pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Ok? Eu vou repetir. As propriedades organolépticas são propriedades que vão estimular pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Ok? Então vamos ver alguns exemplos. Paladar. Quando ingerimos cloreto de sódio, sal de cozinha, por exemplo, sentimos um sabor salgado. Então, se você ingere alguma coisa, né, sente sabor, aí nós estamos tratando dessa propriedade específica da matéria, que nós chamamos de propriedade organoléptica. Tá? Por que, professor? Organoléptica. E ela vem estimulando pelo menos um dos nossos 5 sentidos. O tato. Quando passamos uma toalha no rosto e sentimos que ela é áspera, por exemplo.
tá? Então, está estimulando o nosso sentido aí, no caso, o tato. Audição, o som produzido pelo bife sendo frito em uma panela. Olha só, deu até vontade agora de comer um bife, né? Então, você ouve aquele som que está sendo produzido, o bife que está sendo frito lá. Então, o seu sentido, ele é estimulado. Neste caso, nós estamos diante de uma propriedade organoléptica, que é uma propriedade específica da matéria. Visão. Luz percebida a partir da explosão de fogos de artifícios. Então, nós temos aqui uma outra propriedade organoléptica, né? Nós conhecemos muito bem. Então, a nossa visão, ela é estimulada através daquelas cores produzidas lá pela queima dos fogos de artifícios. E por último, olfato. O aroma liberado quando descascamos uma mexerica. Eu coloquei aqui na nossa figura, né, alguém aí cheirando um perfume. Então, posso dar uma infinidade de exemplos aí para vocês, tá? Vocês mesmos podem citar uma infinidade de exemplos aí de qualquer uma dessas propriedades organolépticas. E por último, meus amigos, nós vamos ter aqui as propriedades funcionais, que também são propriedades específicas da matéria. Então, o que são propriedades funcionais? É a característica que algumas substâncias apresentam de desempenhar um mesmo papel ou função, ou promover uma mesma sensação. Vamos ver os exemplos. Nós temos aqui a função ácido. Os ácidos, meus amigos. Toda substância classificada como ácida apresenta um sabor azedo. Então, nós vamos fazer esta classificação, né? Dizendo se uma substância é ácido ou não, muitas das vezes conhecendo o seu sabor. Então, se tem um sabor azedo, nós dizemos que é um ácido. Então, é uma propriedade funcional da matéria. Bases. Toda substância classificada como básica promove a sensação de adstringência. Então, nós dizemos, meus amigos, que as bases, elas têm um sabor adstringente. No nosso dia a dia, nós falamos travoso. Tá? Quem nunca tomou, né, leite de magnésio? Verdade? Quem nunca provou uma colherzinha aí do leite de magnésio? Se você nunca provou, eu convido você para comprar um leite de magnésia, rapidinho aí na farmácia, e provar, né, uma colherzinha de leite de magnésio. O sabor que você vai sentir é o sabor adstringente, pois trata-se de uma base. Ok, meus amigos? Tá. Toda substância classificada como salina possui sabor salgado. Então vejam, meus amigos, que não há nenhuma novidade para nós aqui nisso, na verdade. Nós sabemos muito bem de tudo isso que já foi falado agora nesse momento. Então nós sabemos muito bem o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal. Tá? Só o que nós devemos fixar em nossas mentes é que essas propriedades trata-se de propriedades funcionais, propriedades específicas da matéria. Ok? Então, cada substância ela vai ser classificada de acordo com a sua propriedade funcional, como um ácido, como uma base
ou como um sal, ok? Bom, amigos, aqui nós terminamos mais uma etapa da nossa aula de Química. E espero que vocês tenham aprendido, né? Espero que vocês tenham fixado alguma coisa na mente de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Pode falar conosco, ok? Bom, nós estaremos preparando uma bateria de exercícios para que vocês possam fixar ainda mais esses assuntos que já foi ministrado na mente de vocês. Tá bom, meus amigos? Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química. Olá, que tal, turma? Como estão? Espero que estejam bem, né? E parece que agora no lockdown acabou. Em nome de Jesus. Semana que vem retornaremos à nossa aula presencial. Bem, vamos aqui a mais uma aula online, do Supletivo Educacentro de língua espanhola. Aula online de língua espanhola. Esta aula é da aula do dia 1º de abril de 2021. Bem, na aula de hoje, nosso assunto será tratado sobre os pronombres demonstrativos, deixando claro para todo mundo que o que está sendo trabalhado aqui nas aulas online, que no caso esta é a terceira class, né, terceira aula, ela está na apostila de vocês. Quando vocês receberem a apostila, estará lá este assunto. Não pode ser não nesta ordem direitinho, né? Certinho lá, um atrás do outro. Não, mas está na apostila e eu verifiquei conforme a necessidade, conforme um assunto, né, tratava e trazia de forma lógica o outro. Então eu fui trazendo para vocês nas aulas online, mas eles têm esse assunto na apostila de vocês, não se preocupem, tá bom? Vamos lá. Os pronomes demonstrativos, gosto sempre de deixar claro, a explicação que eu vou dar, sempre se você entender, você está entendendo as duas línguas, a estrutura que acontece tanto na língua espanhola como na língua portuguesa, perfeito? Então nós já vimos os substantivos, nós já vimos a questão também dos adjetivos, a questão dos gêneros, vimos os pronomes pessoais, certo? E agora nós vamos tratar dos pronomes demonstrativos, que é uma outra linha de pronomes, tá? Então, só recapitulando que os pronomes, eles são uma classe gramatical, uma classe de palavras, pode ser chamado assim. E dentro desse mundo de pronomes, existe vários outros viés de pronomes, do pronome demonstrativo, o pronome possessivo, o oblíquo, o pronome pessoal, o pronome de tratamento, e assim por diante, tá? Nós já vimos o pronome pessoal, então esse aqui que nós vamos estar vendo agora é o pronome demonstrativo, tá? Então, só para nós também entendermos um pouco da questão de como é o nome, né? O nome do pronome, né? A nomenclatura, certo, dessa classe, como é que ela é dada. Então, temos aqui, pronome. Então, eu separei em cores diferentes, tá? O pronome, você está vendo que dentro deste nome, do nome, existe a palavra nome, né? A palavra nome é uma coisa que eu vou repetir muito nessa aula. Não tem como. Então, você vai ver que dentro da palavra, da nomenclatura pronome, né, existe o nome, né? Existe esta palavra nome. E o que vem, né, que é o antes dela, que nós podemos chamar de prefixo, que é o nome correto, é o prefixo, que é o pró, essa palavra pró, tá? Então, ela, na verdade, o que ela
ela quer dizer, esse pró, né? Ela quer dizer assim, que ela é a favor de. A favor de. Quando eu digo que eu sou pró alguma coisa, eu quero dizer assim, ó, eu estou a favor daquilo, eu sou a favor daquilo, eu apoio aquilo, certo? Aquela ideia, aquele movimento. Pró armas, pró vida, pró aborto, pró drogas, certo? E assim por diante, tá? Então, quando você coloca esse pró, quer dizer que você é a favor de, apoia aquela ideia, aquele movimento, correto? Então, já para você entender, olha aí o pró na frente do nome. Então, ou seja, ele é a favor de, né? A favor do nome. Ele apoia o nome. Que é esse nome? Lembra lá no substantivo que nós vimos? A questão do substantivo, que eu botei lá substantivo, barra, nome. Pois é, então, para você ver como uma coisa vai concatenar com a outra, né? Então, o substantivo, ele também é chamado de nome, que também é chamado, dentro de uma análise sintática, de sujeito. Mas é tudo sinônimo para substantivo. Então, o pronome, ele foi criado para o nome, ou seja, para estar a favor do substantivo. Por isso que na própria nomenclatura dele existe a palavra nome, tá? Então, ele vem, claro, né, do latim, tem todo lá um histórico lá do latim, e aí, assim, da forma geral, ele quer dizer o quê? Junto do nome, no lugar do nome. Então, ele está ou junto do nome, ou seja, vai estar próximo ali do substantivo sempre, ou ele vai estar no lugar do substantivo. Como ele é a favor e apoia o substantivo, então ele vai estar ou junto, ou ele vai estar no lugar, né, servindo ali, substituindo o substantivo, porque ele é pró-nome, né, pró-substantivo. Perfeito? Espero que tenha ficado entendido, gente. E aí temos o conceito, certo? Que é sempre, né, tem um conceito aí. É o que? É a classe de palavra que vai representar os nomes. Olha lá, os nomes, ou seja, o substantivo, né? Aqui pode ser o nome, pode ser o sujeito. Os nomes dos seres e os determinam, indicando a pessoa do discurso, tá? Que serve também como substituição, referenciação ao que foi dito ou ao que será dito, tá bom? Então, o que ele quer dizer aqui é que o pronome, né, em si, certo? O conceito de pronome em si, ele tá ali para justamente dar apoio para o substantivo. Então, ele vai fazer, ou tá fazendo uma referência ao substantivo, ou ele vai estar ali substituindo o substantivo quando ele, de fato, real não tiver. Então, ele vai estar lá a serviço do substantivo, né? E representando aí nomes de seres, né, objetos e assim por diante. E o pronome também, ele indica as pessoas do discurso, que é lá o eu, tu, ele, né, eu, tu, ele, ele. Vamos aqui. Um exemplo. Prendi teu cachorro, mas não o maltratei, tá? Coloquei esse exemplo em português mesmo, para que a gente pudesse entender a questão da substituição ou referenciação, tá, do pronome. Então, olha, prendi teu cachorro, mas não maltratei. O substantivo de cara aqui nessa frase, de cara assim gritante, tá, é o que? Cachorro, tá? O cachorro é um animal, certo? É um ser vivo, animal. Então, ele é o substantivo aí nessa frase, perfeito? Então, quando eu falo assim, ó, prendi o teu cachorro, mas não o maltratei. Este o, que também eu coloquei na cor vermelha, este o é quem? Tá se referindo a quê? Está substituindo o quê? Nesse trecho aí. Então, se você analisar, olhar bem, analisar, né, fazer assim uma leve análise sintática, você vai ver que este o está fazendo uma substituição ou uma referenciação ao cachorro, ou seja, aquilo que já foi
dito, já foi falado lá atrás, tá? Então serve para que a gente não precise ficar repetindo, né, de forma cansativa e desnecessária aquele nome o tempo todo. Aprendi teu cachorro, mas não maltratei teu cachorro. Poderia falar, poderia sim, mas fica pobre, né? Então, já que eu tenho um recurso de substituição riquíssimo dentro da língua, por que não lançar mão desse recurso e utilizá-lo? Não é isso? Para ficar mais bonito, não é isso? Até porque todos nós queremos falar melhor e mais bonito, e não, né, de forma mais feia ou subalterna. Prendi teu cachorro, mas não o maltratei. Então, tá bom? Esse o faz essa referenciação, essa substituição. E olha só que interessante, né? O que eu coloquei aí em amarelo, que é a palavra aí, ó, teu, ele é também um pronome, né? O pronome, ele é um pronome possessivo. Ele é uma outra classe de pronome, mas ele entra aí, ó, é um pronome possessivo, porque eu falo assim, ó, meu, é primeira pessoa, meu. Quando eu digo teu, eu tô falando de uma segunda pessoa, que algo pertence a uma outra pessoa, uma segunda pessoa com quem eu estou falando. Assim, ó, professora, então, Maria, isso aqui é teu? Ou seja, eu tô falando com ela, perguntando se para ela diretamente se aquilo ali é dela, né? Isso aqui é teu? Então, ó, prendi teu cachorro, ou seja, já é um pronome aí possessivo na segunda pessoa, né? Na segunda pessoa, tá? Então, este cachorro é substantivo e né, de o maltratei, ele é também um pronome, porque ele tá o que? Substituindo o cachorro, está a serviço, né, ali a favor do nome. Então, pronome só será pronome na análise morfológica, pois na análise sintática ele sempre será transformado em substantivo. Então, tá vendo? Justamente por esta pequena análise sintática que nós fizemos aqui rápido, este o que está no lugar aí substituindo, fazendo referência ao cachorro, ele dentro da análise sintática, né? Ele não é mais pronome, ele já vai se tornar um substantivo porque ele está a serviço do substantivo, tá bom? Mas na análise morfológica ele é um pronome, né? Tudo tranquilo. Eu tô assim, até puxando um pouco mais com vocês nessa questão da nomenclatura, de adentrar mais na explicação, né, para não ficar aquilo muito superficial, raso. Eu tô aprofundando um pouco mais na explicação da nomenclatura, na sua significação, no porquê, do que, para quê, e até falando até um pouco de análise sintática para vocês, porque eu acredito que é rico para vocês. Eu acredito que seja um plus, um a mais, certo? Mesmo que eu entre um pouquinho aí na questão até da língua portuguesa, mas enfim, é língua, né? E a língua trabalha com toda essa estrutura, com essa análise, tá bom? Então, eu vou botar um pé aqui e um pé lá em relação, né, à análise de uma e de outra, perfeito? Eu espero que vocês estejam me compreendendo. Então, vamos aqui. Los demonstrativos são elementos señaladores, tá? Su uso é idêntico em espanhol e em português. Então, ele aqui mesmo está falando que, ou seja, os pronomes demonstrativos, eles são essas ferramentas, esses apontadores, né? Señaladores são, ou seja, apontar, indicar. Eles indicam, eles apontam, tá? Justamente por ser demonstrativo, ou seja, demonstra, né? Isso, aquilo, isto, é o pronome do dedo, né? Do dedo indicador. É aquele que adora com esse dedinho ficar assim, de que é isto, de que é aquilo, isto, assim, esse, aquele, né? Então, é o pronome aí do dedo indicador, é de indicar, é apontar. E ele mesmo fala que a forma, né, do uso, ela é idêntica nas duas línguas. Então, né, nós seguimos aí
tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Este, esta, esto e estas. Para mostrar o que está cerca de quem habla. Então, o este, o esta, o que tem o isto, né? E estes, ele é usado o quê? Para mostrar aquilo que está cerca é próximo, perto de quem está falando. Então, tudo aquilo que está próximo de você, nós temos qual a tendência que nós temos? Até eu já venho há um bom tempo me corrigindo em relação a isso, tá? Isso daí já virou costume mesmo. Mas eu mesmo me corrijo. Quando você tem uma coisa na sua mão, vamos dizer, você tá com uma caneta na sua mão e você fala assim, ó, isso aqui é meu, ela está na sua mão. Isso aqui é meu, gramaticalmente está errado. Tá? Gramaticalmente está errado. Não seria o isso. O correto é o isto. Ou então em espanhol, este. Né? Este. Então, por quê? Ó? Para mostrar o que está cerca de quem fala. Então, aqui. Está perto de mim. Tudo que está perto de mim é isto é meu, isto aqui, estas coisas são minhas. Se está perto de mim, então estas coisas são minhas, não essas coisas são minhas. Se está perto de mim, né, cerca de mim, estas coisas são minhas. Aí tem um exemplo. Prefiro estos pantalones, né, calça comprida e tal. Me quedam melhor que aqueles, né? Ou seja, me quedam, ou seja, me cai melhor, né? Fica melhor em mim do que aqueles, certo? Então, estes tá perto da pessoa, certo? Ela tá vestida, tá segurando, tá na mão, tá no ombro, ela sei. E aí ela fala, estes aqui são melhores do que aqueles. Aí aqueles, ou seja, está distante da pessoa. A outra, esse, essa, esses e essas, que é o que nós utilizamos assim de forma unânime para perto de você, para longe de você, como eu falei, gramaticalmente equivocado. Então, esse, essa, esses e essas, para mostrar o que está cerca de quem escuta, certo? Escuta. Então, para mostrar o que está perto de quem está escutando o que você está falando, tá? Sempre a referência, gente, é você. O ponto de referência é a parte de você, tá bom? Então, de quem está te escutando, então, aquilo que você está falando, o que você está falando, está perto de quem está te escutando. Então, isso é seu, isso é seu, essas coisas são sua, tá certo? Exemplo, estão maduras essas manzanas, né? Manzanas, que estão aí delante de ti, né? Estão maduras essas maçãs que estão aí delante de ti? Estão maduras essas maçãs que estão aí, ó, estão perto de ti, diante de ti, próximo de ti? Então, tá longe de você que tá falando, como ponto de referência, e próximo da pessoa que está te escutando. Vamos aqui, essa última, aquele, aquella ou aquella, aquellos e aquellas. Quando lo que se muestra está lejos de quem habla e de quem escuta. Aí aqui já é o ponto de referência, né, que é você. Então, quando você fala aquilo, aquela, aqueles, está longe tanto de você como da pessoa com quem você está falando, certo? Então, esse daí é até mais fácil, né? Aonde a gente tem uma certa abananado entre o este e esse, né? Esse e este. Então, exemplo, me gostou muito aquela película que vimos ayer, tá? Me gostou, eu gostei muito. Aquela película, filme de cinema mesmo, se foram ao cinema, que vimos ayer. Ayer é ontem, tá? Ontem.
Então, me gostou muito aquela película que vimos ayer, certo? Então, vamos lá. Aqui, né, tem um ojo, ou seja, uma observação. Solo é o plural de los demonstrativos masculino espanhol é distinto do português. Então, só quando vai para o plural, esses demonstrativos, é que eles ficam diferentes na questão da escrita. Até um pouquinho também na forma de falar, que eles ficam já diferente do português. Mas é coisa boba, certo? Nada assim, mas eles ficam um pouquinho diferentes, né? Olha lá. No caso aqui, ele fala aquellos sillones não me gustam, né? Esses aquellos seria o quê? Aqueles, né? Aquelas cadeiras ali, né? Cadeiras. Então, aquelas cadeiras, né? No caso, porque cadeira pra gente é feminino, então, né? Mas vamos dizer aqueles ventiladores, né? Colocando já para terminar com aqueles ventiladores, aqueles artefatos, certo? Não gostei. Então, aqueles sillones não me gustam, tá? Aqueles sillones não me gustam. E aí, además de señalar los demonstrativos, também podem ter função pronominal quando substituem. Então, até isso que está aqui no finalzinho já é aquilo, já só retornando, né, um pouquinho aquilo que eu expliquei lá no início, da questão da substituição, da referenciação, tá? Então, o que é? Ademais de señalar, ou seja, além de apontar, além de indicar os demonstrativos, eles também podem ter essa função pronominal, de pronome a serviço do nome, do substantivo, né? Quando substitui o quê? Olha lá, substantivos, né? Por isso que na aula de substantivo eu falei o quê, gente? Substantivo, ele é a classe gramatical, ou seja, é o imperador da língua portuguesa, né? Ele é a substância, né, da língua portuguesa. Porque, dentro da análise de tudo que a gente está vendo aqui, você vai ver que vai para nome, vai para pronome, que volta para nome, que substitui, que volta para nome de novo, tá certo? Sujeito, que também é nome, tá? E aí vamos aqui a um exemplo. Mi libro es este, é este. Então, meu livro é este. Este o que? O livro, né? O que é este se está referindo ao quê? Ao livro, perfeito? Essa é minha irmã, tá? Essa se refere o quê? Essa é quem? A irmã. Então, irmã é um substantivo, que é uma pessoa, que é um sujeito, que é um nome. Aquel es el sillón que quero comprar, certo? Ou seja, a cadeira que eu quero comprar. Então, aquele o quê? Tá referindo a quê? Aquele o quê? Aquela cadeira. Cadeira é um substantivo, que é o nome, certo? Então, para vocês verem que praticamente tudo leva para um substantivo dentro da língua na questão de uma análise sintática. E aí, tem aqui, como de praxe para vocês, uma atividade tranquila, só uma atividade, de A a F. Então, mira lá a tabla e completa as frases com os demonstrativos adequados, tá? E aí você vai verificar qual é o demonstrativo, sempre verificando a questão do espaço, tá? Se é aqui, ali ou lá, né? Lá, no caso, ali, aqui ou lá. Então, sempre verificando esse ponto de referência, né? Este, esse ou aquele. Este, esse ou aquele. Perfeito? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que essa minha aula não tenha ficado muito longa, que a última deu mais de 30 minutos de aula. E aguardo todos na próxima aula presencial lá no Educacentro. Una buena noche. Quedan todos con Dios. Hasta luego.